Um homem de 20 anos desliza furiosamente em 2 telefones diferentes, seus olhos alternando entre Tinder e Hinge. É uma corrida contra o tempo. Ele precisa encontrar alguém para fazer sexo naquela noite. Ele tem que conseguir. O telefone toca. Ele tem um compromisso e sai para continuar seu estilo de vida libertino, como uma orgia. Pelo menos é isso que os pais e a mídia acreditam que está acontecendo. Mas, na verdade, a realidade foi no sentido oposto. Os adultos da geração Z estão fazendo menos sexo e permanecendo virgens por mais tempo do que as gerações anteriores na mesma idade. Então, o que aconteceu? O que realmente está acontecendo, ou melhor, o que não está por trás de portas fechadas? Vamos mergulhar fundo na geração sem sexo no episódio de hoje do The Infographics Show, porque os da geração Z estão fazendo menos sexo do que outras gerações. Nos últimos anos, a mídia tem uma estranha reclamação sobre a geração Z. Adolescentes e jovens universitários não estão fazendo sexo suficiente? A geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, apelidada de geração puritana, está ganhando fama por suas alegadas atitudes recatadas em relação ao sexo. Mas eles não deveriam ser a geração mais aberta e progressista sexualmente? Parece ser uma combinação dos dois fatores. A geração Z cresceu cercada por imagens sexuais e com acesso instantâneo à pornografia, a apenas um clique de distância. 18 anos, estudante do ensino médio, compartilha sua visão. Muita pornografia heterossexual sempre pareceu gráfica. Sempre havia um elemento de violência nisso. E eu nunca realmente senti que qualquer uma das mulheres ou indivíduos atribuído feminino ao nascer estavam gostando, ela diz. Isso me perturbou muito. Uma jovem de 20 anos culpou a pornografia por tornar o sexo na vida real desagradável, descrevendo suas experiências como medíocres a ruins. Ela disse que seus parceiros parecem imitar movimentos da pornografia mainstream, a virando frequentemente durante o ato sexual. Não é de se admirar que ela não queira fazer sexo novamente. A geração Z enfrenta grandes desafios de saúde mental. Ivana Zuniga, estudante da Universidade de Irvine, disse ao LA Times que tem estado muito ocupada e estressada com seus estudos e todas as tarefas que precisa fazer. Minha libido está sempre baixa e raramente penso em sexo. Apesar da geração Z ter popularizado um espectro sexual mais fluido e diversos rótulos de identidade, essa mudança cultural pode estar fazendo com que alguns se tornem menos abertos a experiências sexuais do que antes. Como? Vamos analisar os dados e descobrir. Um estudo na Califórnia investigou os hábitos sexuais de jovens adultos ao longo do tempo. Em 2011, 22% dos millennials, homens e mulheres de 18 a 30 anos, relataram não ter tido parceiros sexuais no ano anterior. Em 33% das mulheres e 43% dos homens relataram não ter tido parceiros sexuais no ano anterior. Essa tendência não é exclusiva da Califórnia. Os Estados Unidos da América. Uma pesquisa nos Estados Unidos da América revelou que a porcentagem de homens com menos de 25 anos que relataram nenhuma atividade sexual no último ano saltou de 18,9% em 2000 para 30,9% em 2018. Outro estudo descobriu que a geração Z especificamente relatou menos sexo do que os millennials e a geração 10. 25% dos adultos da geração Z afirmaram nunca ter feito sexo com um parceiro. Apesar da queda nas taxas de atividade sexual em ambos os sexos, a diferença é mais acentuada nos homens, e muitos acreditam que isso se deve à pornografia, solidão e confinamento. Durante a pandemia, pessoas isoladas em casa recorreram à pornografia e conteúdo online para a satisfação sexual. Segundo o psicólogo Fred Rabinovitz, os jovens homens estão consumindo excessivamente redes sociais e pornografia, tendo muitas de suas necessidades supridas sem precisar sair de casa. Os números pintam um quadro revelador. Entre os jovens de 18 a 29 anos, o percentual de mulheres que se declaram solteiras subiu de 32% em 2019 para 34% em 2022. Mas para os homens, o aumento é muito mais dramático, de 51% para 63%. E não é apenas por estarem falhando. Apenas metade dos homens solteiros afirmam ter interesse real em relacionamentos casuais ou sérios, uma queda significativa de 61% em poucos anos.
Muitos psicólogos acreditam que essa diminuição no sexo reflete algo mais sério, uma diminuição na conexão humana geral. Devido às redes sociais, estilos de vida online, isolamento na pandemia e pais superprotetores, a geração Z pode ser a mais solitária até agora. Segundo Niobe Way, professora de psicologia da Universidade de Nova York, enfrentamos uma crise de desconexão de nós mesmos e dos outros, que está se agravando e pode afetar os homens desproporcionalmente. Isso é comprovado por dados. Nos anos 90, apenas 55% dos homens relataram ter 6 ou mais amigos próximos. Até 2021, esse número caiu para apenas 27%, menos da metade do que era uma geração atrás. Mais preocupante ainda, 15% dos homens afirmam não ter um único amigo próximo, um aumento drástico em relação aos 3% em 1990. Apesar de a solidão afetar tanto homens quanto mulheres, com 61% dos americanos sentindo seus efeitos, ela atinge mais o público masculino. Os homens relatam que são menos propensos a receber apoio emocional de amigos, exceto quando têm amigas próximas. Se amizades são difíceis para a geração Z, namoro, sexo e relacionamentos românticos devem ser um desafio ainda maior. O lockdown também causou uma grande interrupção nos hábitos sexuais da geração Z, de uma maneira que os millennials e a geração 10 nunca tiveram que lidar. Pegou vários no ensino médio e na faculdade. Em vez de lidar com paixões na escola ou sair com amigos, eles ficaram presos em casa, limitados a interações constrangedoras no Zoom, possivelmente o ambiente menos sexy do mundo. O isolamento criou um desenvolvimento suspenso para muitos da geração Z. Eles ficaram muito confortáveis com a solidão e assustados para formar conexões. Novamente, os homens aparentam ter sido mais impactados. Em 33%, um estudo do Match.com revelou que 81% dos homens solteiros afirmaram que o sexo era menos prioritário do que antes da pandemia. Isso pode explicar por que muitos estão recorrendo a alternativas online como a pornografia. Para muitos, parece mais fácil e seguro do que se arriscar emocionalmente formando conexões humanas reais. Mas um problema é que a geração Z teve acesso à pornografia em uma escala inimaginável para gerações anteriores. Esqueça de pegar uma Playboy escondido do armário do pai. Os adolescentes de hoje foram expostos a alguns dos cantos mais sombrios da internet desde uma idade muito jovem. Surpreendentemente, se deparar com pornografia de fanfiction do Blue's Clues, antes mesmo de beijar alguém, faz algo com você, e esse algo não é bom. Você é exposto a muito sexo antes mesmo de ter a chance de experimentar a atração ou conexão em que geralmente se baseia. Muita pornografia online não parece necessariamente feliz para os envolvidos. Até mesmo a ícone da geração Z, Billie Eilish, já falou sobre os efeitos da exposição precoce à pornografia. Em entrevista, ela revelou que começou a assistir pornografia aos 11 anos, o que a desestruturou completamente. Eilish afirma se sentir devastada e com o cérebro destruído por ter sido exposta a tanta pornografia. Ela contou que no início de sua vida sexual não recusava práticas que a deixavam desconfortável ou que considerava erradas, pois achava que deveria gostar delas baseando-se no que viu na pornografia. E as pessoas, especialmente os jovens, estão assistindo muita pornografia. Um estudo revelou que sites como Pornhub, Xvideos e XNXX tinham mais tráfego nos Estados Unidos da América do que todos os outros sites, exceto Amazon e Yahoo. 27% do tráfego do Pornhub é composto por jovens de 18 a 24 anos. Em 2023, o site relatou que tinha mais de 100 milhões de visitas por dia, o que significa mais visitas mensais do que as de Netflix, TikTok, Pinterest e Instagram combinadas. Isso nem mesmo considera plataformas como OnlyFans, onde as pessoas podem ter conteúdo adulto personalizado feito por criadores que elas seguem. Para os membros mais jovens da geração Z, estudos descobriram que 73% dos adolescentes de 13 a 17 anos já assistiram pornografia, com 54% tendo visto até os 13 anos de idade. Para colocar em perspectiva, a maioria dos pré-adolescentes dessa idade nem tinha dado seu primeiro beijo. O mais preocupante é que 45% dos adolescentes disseram que obtiveram informações úteis sobre sexo assistindo pornografia,
já que, infelizmente, a maioria deles não está recebendo isso de escolas que pregam apenas a abstinência. Essas práticas estão levando muitos membros da geração Z a se afastarem do sexo em geral, pois, como se descobre, geralmente há uma razão para as estrelas pornô precisarem de pagamento antes de fazerem o que fazem. Muitas vezes não é tão prazeroso fora das câmeras. Segundo essa autora Kate Julian, após anos de pesquisa, os jovens adultos estão experimentando mais tipos de sexo popularizados pela pornografia, como asfixia e sexo anal. Mesmo os jovens da geração Z que veem a pornografia positivamente, acreditam que ela pode prejudicar sua capacidade de se envolver sexualmente com pessoas na realidade. Cameron, um estudante de 23 anos em Minnesota, afirmou que a pornografia às vezes cria expectativas irreais sobre o sexo. Ele ficou perturbado ao perceber que, quanto mais dependia da pornografia, menos capacidade tinha de formar relacionamentos ou de se sentir sexualmente satisfeito em um relacionamento. Porém, muitos não notam que os movimentos vistos na pornografia costumam ser irreais e desagradáveis para os parceiros. Um estudo mostrou que 30% das mulheres disseram ter sentido dor durante o sexo vaginal e 72% delas sentiram dor durante o sexo anal. Parte disso é porque, embora aqueles que gostam de sexo bruto devam ser livres para aproveitá-lo, muitos que não gostam se sentem pressionados a fazer o mesmo. Debbie Herbenick, diretora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana Bloomington, afirma que comportamentos de sexo bruto estão sendo normalizados entre os jovens, em parte devido à pornografia. Isso pode explicar por que alguns jovens da geração Z estão combatendo a onipresença do sexo na mídia. Estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, revelou que 51,5% dos jovens de 13 a 24 anos gostariam de ver mais amizades e relações platônicas na mídia. 44,3% acharam o romance excessivo e 39% gostariam de ver mais personagens aromânticos e assexuais na tela. Isso nos leva ao tópico da geração Z e suas atitudes quanto à sexualidade. Eles são a geração mais de mente aberta até agora e a mais propensa a se identificar como não exclusivamente heterossexual. Cerca de 20 a 25% da geração Z se identificam em algum lugar no espectro lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais. Mas para algumas pessoas, quanto mais rótulos aparecem, mais intimidador se torna experimentar e descobrir sua sexualidade. Eles são queer, bissexuais ou pansexuais? Eles são aromânticos ou assexuais? Talvez sapiosexuais? A terapeuta de Los Angeles, Tori Ephron Pelton, frequentemente lida com esse problema em seus pacientes mais jovens. Muitos sentem uma pressão intensa para explorar sua sexualidade livremente, mesmo quando não estão prontos ou incertos sobre isso. Ao mesmo tempo, espera-se que eles escolham e mantenham uma etiqueta cedo, frequentemente antes de entenderem quem são ou o que desejam. Isso torna o sexo e a exploração intimidadores para alguns, causando estresse e ansiedade em torno do assunto. Pelton enfatiza para seus pacientes que eles podem ir no ritmo que funciona para eles, e não precisam se rotular no segundo em que completam 18 anos. Eles podem apenas viver e ver o que funciona melhor para si. De fato, os rótulos não são a maior causa de estresse e ansiedade na geração Z, como sabem bem os pais e farmacêuticos atuais. A geração Z tem a pior saúde mental de qualquer geração que veio antes dela. A situação se agravou quando ficaram confinados em casa durante a pandemia. Eles perderam as experiências típicas da adolescência, como aprender a socializar e se tornar independentes. Estudos revelam que 42% dos Gen Zers enfrentam depressão, contra apenas 23% dos americanos acima de 25 anos. A ansiedade também é um grande problema, com 61% da geração Z tendo um diagnóstico médico de ansiedade ou condição relacionada. Não só as lutas de saúde mental matam o desejo sexual, mas os medicamentos para tratá-las, como muitos antidepressivos, também têm o efeito colateral de matar a libido. Não surpreende que a geração Z nunca esteja animada. Isso cria um ciclo vicioso. Estudos indicam que sexo regular melhora consideravelmente a saúde mental e física. Esses benefícios incluem um sistema imunológico mais forte, melhor sono
e uma capacidade aprimorada de identificar e expressar emoções. Também libera hormônios do bem-estar, como a ocitocina, que promovem vínculo e reduzem o estresse. Segundo Kate Julian, grande parte dessa ansiedade geracional surgiu devido a expectativas familiares extremamente altas e pais superprotetores. Os pais estão mais ansiosos sobre o futuro dos filhos, pois há rumores de que os millennials e a geração Z podem ter um desempenho pior na vida do que seus pais. Isso cria uma pressão imensa nas crianças. Espera-se que eles se dediquem intensamente aos estudos e equilibrem atividades extracurriculares. Todo o foco é construir currículos que impressionem universidades e empregadores. Muitos da geração Z se sentem ansiosos e sobrecarregados devido à pressão extra. Sem mencionar que ter os pais sempre por perto não ajuda. O atraso em atingir marcos da vida adulta em relação às gerações anteriores também contribui para a frustração e baixa autoestima. Outros da geração Z estão morando com os pais por mais tempo, adiando a carteira de motorista e demorando mais para encontrar emprego remunerado fora da escola. Para ser justo, as exigências competitivas impostas pelas universidades e escolas secundárias atualmente deixam pouco tempo livre para o trabalho, e o salário de um emprego de meio período mal cobre o combustível, diferente dos anos 60, quando era possível trabalhar no McDonald's e comprar uma casa antes dos 30. Essa tendência de desenvolvimento mais lento para a vida adulta é sociologicamente compreensível, especialmente no Ocidente. Segundo Jan Twengs, professora de psicologia na Universidade Estadual de San Diego, em épocas e lugares onde as pessoas vivem mais e estudam por mais tempo, todo o desenvolvimento desacelera. Isso é perceptível em adolescentes e jovens adultos, especialmente em termos de namoro, relacionamentos românticos e sexualidade. Em outras palavras, pessoas que não se sentem adultos completamente ainda vão ser menos propensas a fazer coisas de adulto, como fazer sexo e namorar. Ela afirma que a geração Z adia o sexo e o namoro devido à crescente precariedade econômica ou ao estresse relacionado à conclusão dos estudos e à busca por emprego. Em outras palavras, acho que passamos o final de 1900 bagunçando o mundo e a economia nessa ordem. Opa, desculpe. Quando as pessoas estão estressadas sobre ter dinheiro suficiente para pagar despesas básicas e sobreviver, as prioridades mudam. Adicione a isso o tempo livre delas, pesquisando sobre a probabilidade da Terceira Guerra Mundial ou o que significa o derretimento das calotas polares, e de repente, flertar com aquela garota bonita no bar parece, bem, menos importante. Essa teoria é embasada por dados que indicam que jovens adultos de baixa renda fazem menos sexo do que os da geração Z de alta renda. 52% dos californianos abaixo da linha da pobreza relataram não ter feito sexo no último ano, enquanto apenas 33% dos jovens adultos de alta renda entre 18 e 30 anos relataram o mesmo. Dinheiro não compra amor, mas parece ajudar a se sentir bem o bastante para fazer sexo. As tendências de adiamento da idade adulta também atrapalham de forma prática o sexo e os encontros amorosos. Muitos jovens adultos estão morando com os pais, sem carro e com renda disponível limitada. Isso dificulta sair, conhecer pessoas e criar conexões que levam ao sexo ou relacionamentos significativos. Morar com os pais também constrange ao levar parceiros para casa. Nada acaba com o clima como sua mãe lembrando você de arrumar o quarto pela manhã quando você chega em casa com seu date. Apesar de muitas razões para o declínio da atividade sexual da geração Z estarem fora de seu controle ou associadas a fatores negativos, nem todos consideram isso um problema. Jovens e especialistas questionam se ter menos sexo é necessariamente algo ruim. A geração Z está mais ciente dos rótulos e tipos de sexualidade, levando muitas pessoas a reconhecerem pela primeira vez que são assexuais. Rhodes, assistente de enfermagem, diz: "Fico feliz que as pessoas se divirtam com sexo e que funcione para elas, mas acho meio nojento." 1% da geração Z se identifica como assexual. Para eles, não fazer sexo é ser verdadeiro consigo mesmo e não ceder à pressão da sociedade. Muitas pessoas da geração Z, especialmente mulheres, também mencionam que ter menos sexo casual ou não se sentir pressionadas a fazer isso é algo positivo.
Eles consideram a mentalidade positiva sobre sexo difundida na era dos millennials como um pouco ingênua. Segundo eles, muitas mulheres millennials foram pressionadas a fazer o que os homens queriam na cama para parecerem sexualmente livres e progressistas. Então, o que acontecerá no futuro? As pessoas terão cada vez menos sexo até deixarmos de existir como espécie? É improvável, mas conforme mais pessoas priorizam doses de dopamina online e conexões virtuais, os relacionamentos e experiências pessoais ficam em segundo plano. Para muitos jovens, o sexo está se tornando cada vez menos prioritário. A tendência de menos sexo pode se reverter, pois cada geração tende a reagir contra o comportamento da anterior. Os millennials foram vistos como a geração do sexo positivo, então não é surpresa que a geração Z estivesse cansada de toda a conversa sobre sexo quando chegaram à idade adulta. A geração Alpha pode ridicularizar a geração Z por seu puritanismo e resgatar a positividade sexual, mas para isso é necessário discutir e resolver questões como saúde mental e estabilidade financeira dos jovens. O que você acha da postura da geração Z sobre sexo? Se você é da geração Z e tem uma opinião, compartilhe conosco nos comentários. Agora confira cada geração explicada em 10 minutos, ou clique neste vídeo